Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba Integração. Conheça melhor o Instituto através do oncologiasorocaba.com.br ou também nas redes sociais pelo Facebook. E lembrando que agora o nosso Painel Saúde também está no YouTube. Procure Painel Saúde, que você pode conferir e assistir vários programas com temas interessantes. O programa dessa semana fala sobre métodos complementares e alternativos no tratamento do câncer. Participam do programa conosco pela primeira vez no Painel Saúde, doutora Cristiane Pires. Ela é médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Doutora Cristiane, seja bem-vinda ao Painel Saúde pela primeira vez. Primeira vez. E também apresentando a doutora Cristiane. Sempre que ele pode. O senhor quer apresentar já? Não, você pode apresentar. Ah, tá, mas eu queria apresentar o senhor também. Então me apresente. Como sempre, às terças-feiras, está de volta. Sempre que ele pode, ele vem ao nosso Painel Saúde. Grande articulador do programa, Dr. Gilson Delgado, Instituto de Oncologia de Sorocaba, leva o nome dele a partir de 2014. E também diretor técnico, professor da PUC São Paulo, a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Dr. Gilson, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Doutora Cristiane Pires, as mulheres têm preferência, pela primeira vez no programa. Vamos conhecer a doutora Cristiane? Claro. Doutora Cristiane, sorocabana? Não, sou nascida em São Paulo. São Paulo. E medicina, você fez na PUC São Paulo, aqui em Sorocaba, fez em outra faculdade, veio para cá. Como é que foi a sua ligação com Sorocaba? Vim para Sorocaba para fazer medicina há 10 anos atrás, né? Então, fiquei os 6 anos de medicina aqui, fiz clínica médica aqui e oncologia aqui também. E aí veio para o Instituto de Oncologia de Sorocaba. Isso. Tem uma coisa interessante que todo mundo conhece o Luiz Antônio Pires, né? Doutor Gilson, eu estava tentando... Deixa eu só falar uma coisa. Eu falei, a doutora Cristiane não é É a cara de um fuça do outro, né, que você diz. Né? Doutor Luiz Pires... Então, o doutor Luiz Pires, se ele sentar nessa cadeira, ele fica roxo. Né? E é irmão dela, e ela não fica roxa. Você viu que ainda bem que os irmãos não puxam certas coisas. Agora, o doutor Luiz Pires, que é diretor do Instituto de Oncologia de Sorocaba, oncologista conceituado aqui na cidade de Sorocaba, um abraço, doutor Luiz, Ana Luísa Pires, a esposa do doutor Luiz. Ele, na temporada anterior, já que o Painel Saúde está, né, hoje, às terças-feiras, das 10 às 10h30 da noite, mas também nós tivemos uma temporada sábado, que era os né? sábados às 10 da manhã. O Dr. Luiz chegou a gravar programa com a gente, né? Gravou vários programas. É que ele não gosta muito desse dia. Não, mas depois que começa, ele vai bem, viu, doutor Gilson? Ele vai bem, claro. Agora, o problema é, então, veja a coisa interessante. A Cris veio para Sorocaba, na verdade, foi fazer medicina por influência do irmão, que é muitos anos mais velho que ela, né? Certo, o Luiz se formou 16 anos mais velho que eu. 16 anos, né? 1,62, 16 anos mais velho que ela. Doutor Gilson, nosso tema hoje é métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. Mas antes da primeira pergunta, já direcionada para o tema, em medicina existe muito, né, do pai, o filho se espelhar no pai, o irmão, né, no caso da doutora Cristiane, existe muito isso, né, da pessoa seguir, né, claro. Existe a medicina profissão em de um outras pai. profissões também. Mas em medicina parece que é mais comum, né? Não é. É muito comum, mas é muito comum entre os médicos, é muito comum entre os advogados, famílias de advogados, dentistas, professores, militares. É uma coisa interessante, os policiais militares têm, assim, na sua família, muitos policiais militares, homens e mulheres. É uma coisa interessante. Claro que isso significa alguma coisa muito firme dentro da casa, né? Lógico. Certo. Doutora Cristiane, aí é paulistana, estudou em Sorocaba e permaneceu. Já se adaptou bem na cidade? Me adaptei muito bem. Não tenho vontade nenhuma de voltar para São Paulo. Que bom, aliás, só falta casaco. Mais uma paulistana sorocabana, né? Mais um. Mas com certeza, eu vou para São Paulo um fim de semana, já quero voltar correndo para Sorocaba. É durão. Que bom. Doutor Gilson, métodos complementares e alternativos, nós já abordamos esse tema semana passada, retrasada, e esse tema volta hoje com a presença da doutora Cristiane Pires. Por quê? Porque esse tema de métodos alternativos complementares é um tema muito bom para nós estudarmos. Sabe por quê, gente? Porque, principalmente no Brasil, existe um grande número, não só no Brasil, hein? Depois eu posso falar até quem ganha do Brasil, não é? Mas existe um grande número de pessoas que julgam que você não precisa fazer tratamentos
tecnicamente viáveis. Por exemplo... O que seria tecnicamente viáveis? São aqueles tratamentos que são caracterizados como normais, como habituais, que não são obrigatoriamente os melhores, mas são os que nós temos, né? Certo? E aí as pessoas, principalmente doenças graves, claro, né? AIDS, HIV, né? Câncer, diabetes, pacientes com renais, agora Alzheimer, que está sendo cada vez mais, então tome isso, tome aquilo, porque assim melhora o Alzheimer, né? Então veja, eles começam então a substituir, tentem a substituir os tratamentos. Quem ganha não é o Brasil. O Brasil está no 4º ou 5º lugar. Quem ganha no mundo são os ingleses, os americanos e os franceses. Nessa ordem. Nessa ordem eu falei. Porque é questão de cultura. Eles acham que é assim. Os americanos usam muito isso para ganhar dinheiro, né? Então eles inventam que o pó de qualquer coisa lá faz muito bem. Nossa, no dia seguinte está tudo quanto é farmácia. Né? E aí sai autorização de comercialização como se não fosse remédio, assim por diante. De modo que esse problema é muito sério. Por quê? Primeiro, porque muitas pessoas substituem o tratamento tecnicamente aceitável, que é o que nós melhor temos. Que no caso do câncer, quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, cirurgias, etc. Não é? Por esses alternativos. Por esses alternativos não. Por esses alternativos. Veja bem, e aí trocam e com isso muita gente perde as chances de cura. Isso não é pequena a incidência, viu? E atrapalha muito o tratamento. Muito, muito. E a outra coisa é o seguinte, todo mundo fala que remédio natural não faz mal. Isso é bobagem, né? Remédio natural faz mal, claro, senão não faria efeito, né? Então veja, tudo isso pode interferir com medicações, etc. Por causa disso, há muitos anos a gente vem estudando esses métodos, né? Não só na clínica, como também na psicologia, etc. A Rita, a nossa psicóloga, trabalhou comigo num trabalho muito bom, muito interessante, e conseguiu classificar os métodos alternativos e complementares em várias... É muito interessante. Então, por que é que a doutora Cristiane está aqui? Porque ela fez um trabalho também, né, conosco, né, no conjunto hospitalar, quer dizer, pacientes conjunto hospitalar de Sorocaba, pacientes do SUS pela universidade, e descobriu coisas interessantes. E nós já havíamos feito um estudo aqui no Instituto. Esse trabalho, essa descoberta da doutora Cristiane foi junto aos alternativos, esses métodos alternativos? Alternativos e complementares, então. E aqui nós já tínhamos feito um outro estudo igual, semelhante, antes, né? E veja que a população completamente diferente, embora com as mesmas características de doenças, né? Lá você tem uma série enorme de diferenças que aqui não tem. Aqui tem mais acesso a certas coisas, né? E isso trouxe coisas muito interessantes. Quando o senhor fala aqui para o nosso telespectador entender, de Oncologia de Sorocaba. No Instituto de Oncologia de Sorocaba. Aí, como que foi esse trabalho que você realizou, doutora Cristiane, junto a esses métodos complementares e alternativos? Então, nós fizemos entrevista com 100 pacientes lá do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Aleatório, ninguém foi escolhido especificamente, pacientes que estavam em tratamento na oncologia clínica. E a gente questionava a respeito de usar ou não esses métodos alternativos, se eles acreditavam que esses métodos sozinhos, então os alternativos mesmo, né, podiam curar, ou se usavam o que a gente chama de complementar, que é não parar o tratamento convencional, mas também utilizar esses outros métodos. A gente está sempre falando aqui, né, são os tratamentos da acupuntura, da psicologia, a nutrição, assim por diante. Aqueles que complementam o tratamento. Que ajudam muito no tratamento, né? Isso. E então a gente questionava a respeito disso, se eles utilizavam, por quem tinha sido indicado e se algum deles tinha parado o tratamento por conta desses métodos. Foi basicamente o que aconteceu isso interessante? Isso que eu acho fantástico. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Dentre esses 100 pacientes, a gente foram 45 homens e 55 mulheres. No total deles, 37 dos 100 falaram que que utilizavam esses métodos complementares. Eu não lembro exatamente o valor, acho que 22% deles, 22 pessoas, falaram que acreditavam que esses métodos alternativos sozinhos podiam curar. Mas quando a gente questionava se alguém tinha parado o tratamento convencional para utilizar somente esses métodos, nenhum parou. Eles acreditavam, mas não tinham parado. Graças a Deus, né? Doutor Gilson, agora eu vou contar uma história. Veja bem, enquanto ela falou, veja, as orações, a gente exclui sempre a oração
com o método complementar ou alternativo. A gente é método complementar, claro, embora eu tivesse um caso de método alternativo, hein? Depois eu conto essa história. E olha, método complementar. Então, a oração praticamente 100% faz, né? O que faz o que a gente passe a pensar na espiritualidade da pessoa com um método muito importante na condução, né, do seu caso clínico, certo? Muito bem. Isso é uma outra história que fica por uma outra vez. Exatamente. Né? Agora fale. Antes de terminar esse bloco, que a produção já sinalizou ali, um minutinho, para concluir o primeiro bloco, quando a gente fala complementares, ficou muito claro, né, a acupuntura, que complementa o tratamento do câncer, psicologia, nutrição, etc. Quando a gente fala em alternativas, para quem está nos acompanhando, alternativos entram chás... O que você quiser. O que você quiser que seja tratado no lugar de, ou não tem uma boa indicação. Até religião entra no alternativo? Entra, por isso que eu estou falando. Tem um caso de uma moça, um minutinho, um caso de uma moça que eu nunca me esqueço, na época eu tratava leucemias da infância. E a menina tinha 16 anos de idade e ganhou uma leucemia linfática aguda daquelas bravas, coitada, né? E aí eu comecei a tratar, ela entrou em remissão completa, quer dizer, sumiu a doença, não é? E com isso eu estava fazendo a manutenção de leucemia. Na época era de 2 anos tratando, mas curava. E o que aconteceu? Ela tinha ido num determinado culto, né? E aí então, lá havia recebido a possibilidade de que ela pudesse já parar, porque eu já estaria curada, e ela parou. E não estava. Morreu. E sem possibilidade de resgate. Uma outra pessoa também, muito culta, foi em uma sessão espírita, sofreu uma cirurgia espírita, e aí veio um aviso dizendo que ela deveria parar o tratamento, porque o único ciclo de tratamento que ela tinha feito já tinha sido suficiente para ser curada. E ela parou e morreu praticamente 6 meses depois. Tá aí o perigo, então, às vezes, você veja, esse deixar o tratamento, né? É um problema, né? É que nós falamos é um problema. O pode ser bom, o ou é um problema. É o que nós comentávamos no programa de semana passada, ou retrasada, com o Dr. Dorival, que quem tem fé acaba somando, né? A religião ajuda a fazer com que a pessoa continue o tratamento até o final. Exatamente. A religião madura, né? Exatamente. O programa Painel Saúde dessa semana fala sobre métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. Se você ficou com alguma dúvida, participe do programa conosco por esse e-mail que está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Painel Saúde faz um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que nesta terça-feira fala sobre métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. E por falar nele, hoje ele está aqui conosco para falar sobre métodos alternativos e complementares no tratamento oncológico, juntamente com a doutora Cristiane Pires, oncologista clínica do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Dr. Gilson, no intervalo, a gente estava conversando aqui e eu gostaria de saber da doutora Cristiane, essas pessoas que participaram dessa pesquisa no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, de 100 pessoas, elas sabiam realmente o que são métodos complementares, o que são os alternativos? Elas têm esse conhecimento, doutora? Não, grande parte não, tanto que eu falei mais ou menos 40% delas utilizavam alguma coisa. Outras nem sabiam, algumas a gente até tinha que ficar explicando o que poderiam ser esses métodos, exemplificando, para ver, mas a maioria não conhecia. E como foi esse contato, o resultado da pesquisa, que você já passou no primeiro bloco, mas esse contato mais próximo com o paciente? Eu consegui ver, na verdade, que as pessoas que utilizavam esses métodos, até teve uma diferença
que entre os homens, eles falavam mais que eles estavam buscando controle de sintoma até em relação ao tratamento, nem era tanto a cura. Já entre as mulheres, a maioria delas usava isso pensando numa forma de cura, nem estava falando Você está falando um negócio sério. Você sabe que na pesquisa que nós fizemos aqui, 100% das pessoas usavam, olha um pouco no Instituto, 100% das pessoas usavam métodos alternativos e ou complementares. Aqui a pesquisa 100%. Do Instituto apontou 100%? 100%. Todos? Todos. Agora, sabe a coisa mais interessante? Que as mulheres universitárias usavam mais ou menos 2 a 3 métodos associadamente. Por exemplo, oração, chá de não sei o quê e energização. Entendeu? Dieta vegetariana, energização e cromoterapia e assim por diante. Dr. Gilson, as pessoas não vão em busca de métodos alternativos, né, que são esses todos que o senhor falou, chá, energização, cromoterapia e assim por diante, por desespero, por receber o diagnóstico, começa o tratamento de químio, de rádio, cirúrgico e depois vão seguindo conselhos, vendo na internet, nos meios de comunicação e vão atrás no desespero eu tenho que fazer tudo o que está no meu alcance para ver o que me cura mais rápido. Então veja bem, você está certíssimo. Essa colocação é perfeita. Então a gente tem 3 grandes grupos. Um grupo assim imenso, da grande maioria das pessoas, do qual eu me incluiria tranquilamente, onde eu tendo uma dificuldade grande, uma necessidade de ter um apoio, eu procuraria então um método que me auxiliasse. Além do tratamento convencional, eu iria fazer um método que me auxiliasse. Sem deixar o tratamento... Claro, por exemplo, métodos espirituais, métodos psicológicos, não é? Talvez até alguns métodos imunológicos, né? Tomar coisas que possam melhorar a defesa das pessoas, etc. Então, tudo bem. Então, isso é, graças a Deus, é a grande maioria, perfeitamente compreensível e, sinceramente, olha, aqui no Instituto, pelo menos, nenhum médico se aterroriza contra ele. Pelo contrário, né? A gente, inclusive, orienta, organiza, né, esses métodos de tratamento. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, tem um segundo grupo de pessoas que dizem assim, olha aqui, eu não aguento esse tratamento, eu prefiro encontrar um outro tratamento que seja melhor que esse. E aí, suspendem esse, graças a Deus são poucos, né? E vão fazer um outro. Falei agora da oração, tem gente que para dietas, e vai para dietas, não é? Dietas específicas, tem umas dietas indianas aí que só come verdura para desintoxicar, então o câncer é dado por toxina e com isso não é verdade, gente. Né? Tudo bem, quer fazer a dieta? Pode fazer, mas não pensa que isso seja uma dieta que vá favorecer. E tem um terceiro grupo que é razoavelmente grande, viu? Que fala exatamente assim, não quero nem ouvir os conselhos das dietas, dos chás, dos meus amigos que vêm se interessar em me ajudar nesse sentido. Por quê, doutor? Porque eles não querem ouvir. Eles preferem ficar só com o tratamento onde eles têm... Acreditam, eles têm maior segurança. Mas entre os universitários acontece isso. É uma coisa interessante. Ainda hoje, eu atendi um professor, um engenheiro professor, e ele falou para mim, eu conversando sobre isso com ele, se as pessoas podiam fazer, você imagina. Alunos, colegas, amigos, vizinhos, compadre, comadre, todo mundo adora me ajudar. Mas eu falo, pelo amor de Deus, não fale mais, porque não fico ficar tentado a fazer. Então eu prefiro ter a certeza do que eu estou fazendo, do que a incerteza. Então você vê, tem 3 grupos, né? O desespero leva a qualquer pessoa a procurar um monte de coisa. Eu acho que isso sim é verdade. E a gente aceita, entende e nós até favorecemos essa utilização. O senhor tocou aí no ponto da oração, né? A fé. A fé, comprovadamente, ela é mais complementar do que alternativa, não é? Ela é sempre complementar. A alternativa, eu já contei 2 coisas, né? Duas, agora no bloco anterior, né? A oração, a fé complementa, né? Complementa. Nós já estudamos isso. Vocês sabem que eu tenho só em oncologia, mais de 500 trabalhos científicos relacionando o processo espiritual e a oncologia. Os pacientes, os médicos, os enfermeiros, o conjunto,
É impressionante. É que eu me lembro uma gravação de um painel de saúde, que o senhor contou de uma experiência que foi feita, não sei se foi nos Estados Unidos, com um grupo, né, com câncer. Né? Eram 2 grupos, na verdade. Um eles não sabiam e recebiam oração. Ah, sim, E o outro não. E o resultado daquele que recebia a oração... não foi pacientes com câncer, foram pacientes que ficaram cardiopatas em UTI. E um grupo de freiras que oravam por intercessão daquelas pessoas. As freiras tinham os nomes das pessoas. Sem as pessoas saberem. Sem as pessoas saberem que estavam recebendo as orações de intercessão. Isso é clássico, isso foi publicado muito recentemente. E o outro grupo? O outro grupo não sabia. Não, nenhum dos 2 sabia. Só que as freiras recebiam os nomes daqueles que foram sorteados, aleatoriamente, para receber a oração, e aqueles que não recebiam, mas os médicos sabiam e aí acompanhavam. E o índice de complicações cardiológicas e o índice de complicação de morte, o número de dias que ficaram na unidade de terapia intensiva foi muito melhor para o grupo que recebeu as orações, mesmo sem saber, do que para o grupo que não recebeu oração. Existem muitos estudos aqui. Aqui no Brasil nós temos um grupo na Unifesp, que estuda muito espiritualidade. Existe um colega nosso, oncologista, lá em Salvador, que tem um grupo de estudo muito grande sobre isso. Né? E nós temos um interesse particular, você sabe disso também nesse sentido. Né? Dr. Gilson, o estudante de medicina, ele tem essa ligação já dentro da faculdade? Não. Não? Não existe? Não, mas já existem as disciplinas em outros países, e aqui mesmo já existe disciplina de espiritualidade na medicina. Quer dizer, a dimensão espiritual na medicina, certo? Como fundamentar no médico, no paciente, na família, certo? E você poder orientar. Agora, uma coisa muito interessante que eu sempre falo, mas é muito interessante, isso é muito interessante mesmo, viu? Um colega nosso que é psiquiatra americano, ele, Breitbart, né? Esse cara, essa pessoa é um cara muito estudioso, conhece muito de psico-oncologia, e ele foi fazer um estudo em cima dos pacientes oncológicos que estavam recebendo atenção médica. E o estudo visando a dimensão espiritual. Você sabe qual foi? Olha, 30% dos pacientes ficaram bravos com seus médicos porque eles não tocavam na dimensão espiritual. Certo? E praticamente 100% dos pacientes, falei 100%, quase todos disseram assim: como eu gostaria que meu médico me abordasse nesse sentido, de alguma forma, religiosa, não religiosa, mas me abordasse nesse sentido. Doutora Cristiane, teve essa experiência nessa pesquisa realizada ou aqui no Instituto de Oncologia ou no conjunto hospitalar? Oração 100% aqui. Oração... Aqui deu 100%? 100%. 98% lá. De que oração, que eles consideravam que a oração, uma fé em alguma religião, ajudava no tratamento. E eles tinham essa prática? Tinham. E no seu ponto de vista como oncologista clínica, esse resultado é bom, favorável? Eu acredito que sim. E eu até concordo até com o que o Dr. Gilson falou agora desse estudo, que eu acho que faz parte também da nossa formação saber um pouco de cada religião, porque se a gente for ver no consultório entrando, nem sempre é a mesma religião que a nossa, só que é bom a gente ter um pouco de conhecimento delas para poder compreender algumas coisas que eles estão falando, porque tem algumas coisas que são muito diferentes, que às vezes não é exatamente a nossa religião, mas que a gente tem que saber para respeitar também. O respeito que você tem exatamente, que ter pela pessoa. Exatamente. Claro. Né? Pela denominação que ela professa, né? Independente da denominação, pela pessoa que está lá. Não é? Em primeiro lugar, né? É pelo que ela acredita, porque o importante para ela é no que ela acredita, né? Que é isso que a gente tem que respeitar. Exatamente. Doutor Gilson, nós estamos chegando ao final do programa Painel Saúde. Vamos para as nossas considerações finais, métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. Bem colocado. Alguma recomendação que faltou? Uma recomendação. Se você quer usar, use. Mas, por favor, discuta com o seu médico. Não pense que o seu médico só... Aqui, eu estou falando do instituto, ninguém vai discutir. Mas não pense que seu médico lá fora também, seja de qualquer que for a especialidade, vá poder reclamar. Se ele reclamar, tenta conversar com ele, mas doutor, espera um pouquinho, vamos compreender a minha parte, né? Porque é um sofredor, né? Uma pessoa que está doente sofre, né? Eu não gosto de estar doente, eu estou aqui com uma pedra que eu tenho que resolver faz tempo e não resolvi até agora. Viu? Então, mas é verdade, não é? Por que eu não resolvi até agora? É medo também. Médico tem medo, doutor? Claro que tem medo. Por isso que anda de branco. Branco é de medo.
Mas olha, o problema é o seguinte, falando sério, conversa. Ué, por que não conversar? Por que não conversar? Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, olha, presta atenção. Existe um estudo muito importante, foi publicado há 2 meses atrás, internacional, que mostra que tomar esses polivitamínicos de modo desnecessário pioram a quantidade de vida para os pacientes que estão fazendo isso. Só toma multivitamínicos quem precisa, não para tomar porque acha que vai melhorar, porque não sei o que. Isso é muito importante, estatisticamente determinado, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Recado dado. O programa Painel Saúde dessa semana falou sobre métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. A gente agradece muito a presença da doutora Cristiane Pires, médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e também, sempre às terças que ele pode, ele está conosco, o doutor Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia e também professor da PUC São Paulo. Um abraço muito especial para Renata Pacheco e Luciana Zanqueta, da Mari Modas, na Parada do Alto, que hoje estou vestindo aqui a camisa da Mari Modas. Muito obrigado, um abraço para vocês. Também para Sumi Iranobi, a secretária, Dr. Gilson, de todos os prefeitos aí da cidade de Sorocaba. Há muito tempo, né? Há muito tempo na prefeitura, não perde um programa Painel Saúde. Sumi, um abraço para você. Também para o Eduardo Sanches e também para o Marcelo Cabeleireiro lá na Rodapenha. De vez em quando veio com o cabelo bonitinho. É o Marcelo Cabeleireiro, doutor Gilson. Isso aí. Para você, uma boa semana. Até a próxima terça. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Até a próxima terça, às 10 da noite, aqui no Canal 26.